Mas Donald Trump não é pessoa para fazer frente a essa vontade russa? Ou à não vontade, aliás? Não, a ver, o problema aí é um problema do mundo. Isso é um problema do mundo que nos toca a todos, porque as armas nucleares, embora sejam pertença de um número muito reduzido de países, na verdade as consequências são dramáticas para todos nós. Portanto, é preciso seguir isto com muita atenção, porque uma coisa é querer explorar os minerais da Groenlândia, que eu depois estou para ver como é que isso vai ser feito, não é? Porque se é economicamente rentável, há analistas que dizem isso. Eu não sou um especialista, mas tenho ouvido muito, tenho lido muita coisa e há quem defenda com substância esta tese. A outra questão prende-se exatamente com a utilização militar. Quer dizer, nós podemos dizer que há uma série de submarinos e navios russos na região, mas uma coisa é navios russos e chineses e até submarinos na região que têm que ser controlados, mas esses não se controlam com a colocação de armas nucleares ofensivas ou defensivas na Groenlândia. Muito bem, olhamos agora para o Conselho de Paz para Gaza. Muito se tem falado desse Conselho criado por Donald Trump, mas Jorge General, do que é que se trata afinal o Conselho de Paz? O que é? O Conselho de Paz é algo absolutamente extraordinário e que resulta também de uma... É também um dos pontos, vamos chamar, pontos altos da cimeira, do Fórum Económico em Davos desta semana. Se for possível colocar um órgão... Exatamente. Ora bem, eu não sou o autor deste desenho, mas revejo-me nele. E o que é que este desenho nos refere? Em primeiro lugar, temos a resolução do Conselho de Segurança, a resolução do Conselho de Segurança 28.3, que confere uma personalidade jurídica internacional a esta instituição, o Conselho de Paz, que estava inicialmente vocacionada para financiar a reconstrução de Gaza, e eis que surge, out of the blue, de um momento para o outro, uma coisa que se chama a Carta do Conselho de Paz. E a Carta do Conselho de Paz, que no fundo é aquilo que define a missão do Conselho de Paz, eu estive à procura e não encontrei uma única vez a palavra Gaza, que é uma coisa absolutamente fabulosa. Portanto, reparem, temos uma resolução do Conselho de Segurança que dá personalidade jurídica internacional a este Conselho. Liderado por Donald Trump. Liderado por Donald Trump, com uma série de nuances que nós iremos ver de seguida, mas depois ele é mandatado para fazer outra coisa. E Gaza não aparece uma única vez. E até se fala numa réplica desse Conselho de Paz para a Ucrânia. Exatamente. Bom, mas ainda voltando a esta questão, o que é que nós podemos daqui concluir? Em primeiro lugar, bem, antes de concluir, vamos dar mais alguma informação. Isto é um Conselho de Paz que tem um conselho onde se encontram os seus membros, mas as decisões são tomadas por maioria, mas o Presidente Trump tem veto. Aliás, a própria resolução do Conselho de Segurança, que é uma coisa absolutamente fantástica, fala no nome dele como o Presidente do Conselho, quando, em princípio, deveria ser alguém que tivesse ou que desempenhasse a função que ele desempenha, o Presidente dos Estados Unidos, não o Presidente Trump. Bom, mas é assim que está. E então, o Presidente Trump, relativamente a este Conselho, ele decide tudo e mais alguma coisa. Portanto, para se ser membro, ele é que os convida, já fez 58 convites, salvo erro, só 21 é que responderam positivamente. Ele é que define a duração deste Conselho. A cada ano ímpar ele diz, bom, agora vamos estar mais 2 anos. Portanto, e estes membros do Conselho, para prolongarem, estão 3 anos apenas, mas se quiserem estar mais tempo têm que pagar no primeiro ano $1.000 milhões de dólares. Embora o Presidente Trump não precise de nada disto. E mais, além de ser o Presidente para sempre, ele até pode indicar quem é o seu sucessor.
Pode, por exemplo, ser um dos seus filhos, não é? Portanto, cria-se aqui um regime... Ou seja, acaba sempre por mantê-lo no poder, mesmo que já não seja presidente dos Estados Unidos. Exatamente, é exatamente isso. Portanto, é neste ponto que nós estamos, ou seja, temos uma organização com legitimidade internacional, em que os seus funcionários beneficiam de imunidade diplomática, mas é neste enquadramento que nós nos encontramos. Foi ratificada no Fórum Económico Internacional por 3 países, além dos Estados Unidos, foi também a Arábia Saudita e Marrocos, e é aqui que nós estamos. Depois tem um Conselho que vai tratar exclusivamente das questões de Gaza, e vai ter também uma força internacional de estabilização, mas isso é outra coisa que eu também não percebo. A Força Internacional de Estabilização tem que responder a Nova Iorque, às Nações Unidas, mas, pelo visto, há aqui uma intromissão do Conselho da Paz. Portanto, há aqui uma série de situações extremamente invulgares. A grande questão agora que se coloca é perceber para que é que Donald Trump quer este Conselho da Paz. Exatamente. É para se manter, lá está, voltamos aqui à questão do poder, é para se manter no poder, mesmo que não continue a ser presidente dos Estados Unidos. É esse o principal intuito de Donald Trump com essa criação? Esse é seguramente. Mas há aqui algumas nuances e algumas dúvidas que ainda prevalecem. Em primeiro lugar, há basicamente 2 linhas de raciocínio. O que temos aqui à nossa frente é o logotipo desta organização. E este logotipo é uma imitação do logotipo das Nações Unidas, que é o que vemos sobre fundo azul, com uma coroa de oliveira. Ele também tem uma coroa de oliveira, mas em ouro, e tem a representação dos Estados Unidos, nem é propriamente o hemisfério ocidental, são os Estados Unidos. E, basicamente, e segundo a descrição, esta organização... Este logo, em que o mapa está ladeado por ramos de oliveira banhados a ouro, simboliza uma abordagem dos Estados Unidos, em primeiro lugar, na manutenção da paz. Bom, então o que é que nós podemos concluir daqui? Por um lado, há de facto a possibilidade de esta organização rivalizar com as Nações Unidas. Curiosamente, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, só um país é que se encontra nesta organização, que são os Estados Unidos. Pode querer substituí-la numa série de conflitos, da gestão de uma série de conflitos, porque repara o que está no seu mandato. É os Estados Unidos, em primeiro lugar, na manutenção da paz internacional. Portanto, isto não é despechendo, não é? E é claro o que é que pretende. Portanto, há de facto esta possibilidade de anular ou diminuir a importância e a relevância nos negócios internacionais das Nações Unidas, mas também há outra possibilidade, que provavelmente nós não podemos pôr de parte, algo mais idiosincrático. E o que é que eu quero dizer com isto? É uma organização, ter uma organização internacional privada que lhe vai permitir fazer uma série de negócios. E, aliás, isso já se começou a realizar. Curiosamente, há uma série de países que já manifestaram o seu desacordo. A França foi um deles. A França foi um deles, por isso é que nós temos aqui a indicação da França, mas há uma série de Alemanha, a Noruega, a Itália que é muito alinhada com os Estados Unidos e com o Presidente Trump. Aliás, vamos pôr isto noutros termos, a Primeira-Ministra Meloni é muito alinhada com o Presidente Trump, mas relativamente a esta posição foi extremamente cautelosa. Dos 58, 21 países é que aderiram. Portanto, o Presidente Trump não ficou nada contente com as posições que estes países tomaram, da França. Aliás, e nós temos precisamente a imagem que dá nota, essa notícia, que dá nota de que o Macron não tem interesse em fazer parte deste Conselho de Paz. Peço também à nossa produção que mostre essa imagem. Lá está. Mas não vai aceitar o convite
para fazer parte, não aceitou o convite para fazer parte do Conselho de Paz de Donald Trump, Emmanuel Macron. Mas eu, mais uma vez, alerto para a vulnerabilidade das posições do Presidente Macron, porque o Presidente Macron às vezes fala grosso, mas depois... Acha que ainda pode voltar atrás? O Presidente Trump publicou de uma forma extremamente deselegante, que isto é também algo absolutamente inédito. Nós, nos últimos meses, temos sido confrontados com coisas absolutamente inéditas. Uma troca de correspondência entre o Presidente Macron e o Presidente Trump. E Macron dizia: meu caro amigo, estamos contigo nas questões do Irão, da Síria. Epá, com a Groenlândia é que vamos ter que ver isto de outra maneira. Portanto, isto é muito interessante perceber até que ponto vai o cinismo e a hipocrisia de determinadas posições e determinadas declarações, quando nós não sabemos exatamente se isso corresponde à verdade.